Boa noite. Começando Poder e Política, hoje recebendo o vereador comunista Newton Bobato, a quem eu agradeço por ter vindo. Sempre que eu convido o senhor sem maiores delongas, me dá o prazer de sentar-se aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Hélio e Lucas, e que estamos aqui para o debate. E o senhor é daqueles que entende que pessoas públicas, aqui e acolá, deve procurar um veículo de mídia ou, quando convidado, deve aceitar? A nossa função é pública, nós temos que estar disposto ao debate público. Se nós não estivermos dispostos ao debate público, não vamos fazer outra coisa da vida, menos política, né? Menos política. Tem pessoas públicas aqui que a gente, não vou citar não para não ser indiscreto, mas a gente convida uma, duas, três vezes. Eu tenho um compromisso e não vem. Ainda mais um parlamentar. O parlamentar tem que dar para ter ideias, mesmo que eu discorde dela. Hoje, exatamente hoje, 29 de abril de 2016, completou-se um ano daquele marcante acontecimento lá na Praça Cívica em Curitiba. Né? Aquele grande escaramuça lá envolvendo pessoas, professores, não professores e a Polícia Militar. Eu te dou espaço para o senhor se referir-se àquilo. O que tem que se dizer depois de um ano? Depois de um ano, nós temos que ficar tristes, continuar tristes, porque nada foi feito para esclarecer as responsabilidades daquele fato desastroso, digno de regimes autoritários. Jamais imaginei que num processo democrático que nós vivemos em nosso país, nós iríamos ver e observar cenas tão lamentáveis de truculência da polícia, de truculência, de falta de sensibilidade política para se resolver um problema, um debate, uma reivindicação, e apelar-se para a truculência digna dos regimes déspotas que nós conhecemos pelo mundo afora. Para fazer justiça àquelas pessoas que sofreram, a própria democracia, a nossa justiça deveria ter se aprofundado e ter investigado as responsabilidades daquele fato triste. Infelizmente, passaram-se 365 dias e as investigações praticamente morreram. O Ministério Público pediu o arquivamento do processo da investigação. Nada aconteceu, ou seja, as pessoas que promoveram aquele massacre, eu não estou nem falando dos policiais que estavam envolvidos no processo, mas quem que determinou, quem que ordenou aquele processo, quem que criou aquela situação de barbárie naquele dia. Só ressalvando que a Justiça já deu uma sentença sobre a responsabilidade da Polícia Militar no caso e, segundo a sentença de primeira instância, o juiz escreveu que a polícia agiu no legítimo dever legal. Sabe disso, né? Sei disso e por isso eu estou dizendo, na verdade, o processo de investigação, a partir do momento que se entende que a justiça, que a polícia agiu no seu dever legal, ele não tem responsabilidade. Sem dúvida. Agora, tem responsabilidade política, tem responsabilidade civil e como é que é possível compreender que se age no dever legal numa situação que se fala em confronto e a força de um é maior do que a do outro? Tá, vamos voltar para cá. Aliás, voltar não, que nós nem estávamos aqui no nosso município. Ô, Nilton, aqui o assunto dos últimos dias, eu acho que de uns 5 dias para cá, não sai da mídia, é uma questão envolvendo a PPP, que o município tentou implantar, perdeu, porque o juiz federal já acatou uma ação civil pública, né? O senhor tem acompanhado? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nós sempre denunciamos a PPP desde o início, desde as primeiras tentativas que o prefeito tentou implantar, que, primeiro, juridicamente ela não era possível. Juridicamente ela não era possível porque parceria público-privada na área de serviços, ela não existe, ela é sempre um processo muito parceria público-privada, é um processo para construção, para infraestrutura, para menos para a saúde. A saúde tem que ser resolvida de outro jeito. Nós sempre denunciamos que era um processo de terceirização acumulado, e quando ficou claro os números, era visível que era um crime. Quando você pressupõe, você entregar 70% do orçamento da saúde para uma única empresa, para um único contrato gerenciar, significa você impedir que a prefeitura intervenha no processo de saúde pública e, ao mesmo tempo, facilite uma série de desvios que possam ocorrer, como a Operação Pecúlio começou a comprovar no processo. Muito bem. O senhor acompanha o seu trabalho na Câmara. Eu quero registrar aqui de público, de plano, que o senhor foi realmente um dos vereadores que, desde o início que começou a vir à baila a questão da PPP, o senhor foi o contrário. Exatamente. E agora
o senhor estava certo, pelo menos aos olhos da lei, né? Não só fui contrário, como denunciei o processo que estava em curso. Tá bom. Nós falávamos, por exemplo, inclusive das empresas que poderiam ganhar o processo e como elas estavam sendo montadas para ganhar esse processo. Muito bem. Ô, Nilton, vamos agora para a PPP do Morumbi. Está aí uma polêmica danada envolvendo o Ministério Público Estadual, Justiça Estadual, o Comus, secretário de Saúde. Essa polêmica do PPA do Morumbi que estaria lá. O senhor acompanhou também, né? Acompanhei, estivemos lá para tentar impedir O que está acontecendo lá? A prefeitura desistiu de gerir o município, se é que teve capacidade de gerir algum dia, o atual governo. E resolveram utilizar argumentos que ninguém sabe exatamente quais são os motivos, quer dizer, nós até imaginamos quais sejam, mas nós não conseguimos ainda aprovar, para usar uma decisão judicial que pede a reforma do pronto atendimento do Morumbi para anunciar um fechamento do Morumbi, o fechamento do PA do Morumbi, que seria um absurdo do ponto de vista de saúde pública, mas você fecha um pronto atendimento de urgência e emergência, que atende toda uma região com mais de 100 mil pessoas, simplesmente do dia para a noite, apresentando como solução uma suposta ampliação de horário de atendimento de uma unidade lá perto da Vila A. Conseguimos comprovar numa reunião com o Ministério Público e com a Secretaria de Obras que não havia nenhum processo em andamento de licitação. Ou seja, eles iam fechar o PA do Morumbi sem ter nenhum processo, sem ter a licitação concluída, sem ter a licitação sequer tinha sido iniciada, não havia projeto de reforma, não havia absolutamente nada feito. Felizmente, me parece que ontem fizeram um anúncio de que não vai mais ser fechado, vai ser feito um novo bloco, ou seja, é a falta de gestão que o município fica anunciando medidas. Se não fosse a ação desse grupo de vereadores, do Ministério Público e do Comus, essas coisas estariam muito pior. Ô, Nilton, vamos deixar o segundo bloco para nós falarmos um pouco de política. Estou abordando aqui algumas questões pontuais que está acontecendo no município e que o senhor, como vereador, acompanha. Vamos falar do grande acontecimento, esse policial, né? Infelizmente. Quase tudo é policial que nós estamos falando, né? Quase tudo. Quando fala desse governo, quase tudo é policial. Bom, isso é o senhor que acha. Eu eu não posso emitir minha opinião sobre isso. Mas eu posso. E eu tenho que falar muito pouco ultimamente, porque eu ando falando demais. O pessoal fala, Lucas, você não deixa o convidado falar. Você acha que eu falo muito, vereador? Não, o senhor vai bem, como apresentador. Tá bom, Vai obrigado. bem Ô, Nilton, vamos falar da Operação Federal Pecúlio, pegou na veia. E o senhor com a palavra. Primeiro, é um fato muito grave que eu vou cobrar isso da Câmara. Nós já assinamos uma CPI para protocolar no próximo dia 3 agora de maio, para que a Câmara investigue isso, porque trata-se talvez do fato mais grave da história política de Foz do Iguaçu. Nunca, e eu não me lembro, eu acompanho o processo político, vivo o processo político de Foz do Iguaçu, pelo menos desde 1985, eu nunca vi uma situação de 5 ex-secretários de um governo terem sido presos. De um prefeito ter sido conduzido coercitivamente, é a primeira vez que isso ocorre no município, de alguns outros secretários. Ou seja, você tem uma gama de pessoas envolvidas com a gestão pública, envolvidas numa investigação promovida pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pela Corregedoria Geral da União, pela Procuradoria da Receita Federal. Ou seja, é muita gente envolvida no poder do município e a Câmara de Vereadores tem o dever e a obrigação de investigar esse processo. Só lembrando que um dos bravíssimos vereadores foi conduzido coercitivamente. E como aqui nós damos nome aos bois, foi o senhor Mogênio, que está no 6º mandato. Exatamente. Deixou o PMDB e foi para o PSC. Pelo líder do governo, ou seja, você tem todo o envolvimento. Eu estava lá, que estava acontecendo uma coletiva, de repente passou um cidadão por mim, lépido e fagueiro, mas rapidinho, com papel na mão. Mas estava da cor de uma parede. Aí quando eu vi, era o vereador em questão. Chamei, me olhou e entrou no carro e foi embora. Enfim, aconteceu, não é? Ou seja, a investigação envolve toda a cúpula do governo, inclusive a sua liderança na Câmara de Vereadores. Isso, que é o Mogênio. É isso. E nós precisamos compreender, afinal de contas, o que... O senhor aprovou o requerimento? O requerimento precisa ter 5 assinaturas, nós estamos coletando essas assinaturas. Deve sair, eu acho que deve estar aí, os vereadores estão dispostos. Vereador, outro assunto também, recentemente o GAECO foi lá durante uma sessão da Câmara, em plena sessão, esperou, aí daqui a pouco fez um intervalo, e intimou 10 vereadores. 10. Vocês são 15. Exatamente. 10 foram intimados. O senhor não está no grupo dos 10. Eu vou até enumerá-los aqui. O Duzo, o senhor Nilton Bobato,
o Zé Carlos, Vitor o Vitorassi e o Beni. Beni Rodrigues não foram convidados gentilmente a comparecer lá para bater um papo com o Fernando Cubas e o Marcos Araguari, que são os coordenadores do GAECO. O que era aquela história? A história corre sob sigilo de justiça, a gente não sabe exatamente o que é. A única coisa que nós sabemos, oficialmente, é que nenhum dos vereadores estão sendo investigados ainda. Isso precisa sempre deixar muito claro. Tá. Os vereadores foram intimados a depor no Prestar declaração. no GAECO como declarantes, ou seja, como testemunhas E de se não alguma quiser investi- falar nada também, não Não, fala. mas, ou seja, como nós não sabemos exatamente o assunto, eu não Tem- consigo tem sequer algum- comentar sobre isso. Tá bom. Tá bom. Entendeu? Se o senhor não tem o Não, quê? não, não Eu tem, também porque não eu vou sei. dizer o quê? Oficialmente, Mas o, é que- o assunto corre é. sob sigilo de justiça, eu perguntei para alguns vereadores, está sob sigilo. É. Está sob sigilo, É. inclusive Ninguém se- sabe. ninguém sabe. Então, Aliás, eu acho que esse negócio de sigilo do justiça, tirando... Eu posso dar minha opinião? né? pode, deve. Excetuando casos que envolvam crianças, pedofilia, essas coisas, eu acho que exagera-se muito no tal segredo de justiça Mas nesse nós já país. temos tão pouco segredo no país, quase tudo é público, quase todas Sim. as investigações O senhor são não públicas. acha que Eu existe acho um que- certo exagero? Eu acho que depende muito do motivo da investigação. É. Por exemplo, a quebra do sigilo, ela pode forçar a revelação de um fato que ainda precisa ser devidamente esclarecido. Tá Então, bom. enquanto ela não... Agora, depois que termina a investigação, aí eu concordo contigo, tem que se acabar com o sigilo. Ué, porque chegar lá ao sigilo. o próprio advogado tem acesso aos autos Exatamente. e conversa com o jornalista. Exatamente. Ó, eu fui lá e vi isso. advogado pode- Então, o segredo de justiça ele é muito abstrato. Ele é uma coisa muito meio que... ela, não sei se ela se firma mesmo, né? Mas, enfim, o sistema penal nosso é dessa forma que ele caminha. Temos que obedecer. Exatamente. Exatamente. Assim, Não, exatamente. Existe um sistema jurídico brasileiro, nós podemos discordar dele, nós podemos debater quanto a ele, mas nós temos que respeitá-lo. Eu posso até não concordar com ele, mas ele existe, é assim que é conduzido, e se achamos que ele está errado, nós temos que lutar para mudá-lo. Agora, enquanto ele existir, nós temos porque é assim que se constrói os Estados democráticos, o Estado democrático de direito é construído dessa maneira. O Nilton Bobato, lá na Câmara agora vocês estão discutindo. Qual é o assunto mais assim importante que vocês estão discutindo no momento lá? Nós voltamos com as sessões a semana que vem, essa semana não tivemos sessões, a semana que vem nós voltamos com a sessão, provavelmente vai ser a Operação Pecúlio. Ah, é? Provavelmente. Operação Pecúlio, PPP, ainda tem o assunto, a questão da rodoviária. Mas a né? PPP já morreu, a justiça, o próprio prefeito já se manifestou, mandou encerrar tudo, em tese, o sim. juiz deu o parecer. Não, tem a intervenção o prefeito fazendo um decreto para que a Fundação do Hospital Municipal intervenha no PA e na UPA, Isso. que é mais um ato ilegal do prefeito. Mas, E isso nós vamos não discutir tem um hoje. jeitinho do senhor... Vamos encontrar uma fórmula aqui do senhor dar uma aliviada para o Mas prefeito? não tem jeito, o homem O senhor tá insiste, sendo o homem muito- insiste em algumas teses. Por exemplo, essa questão da intervenção da Fundação do Hospital Municipal no PA e na UPA. No ano passado, a Justiça determinou assim, numa liminar, numa decisão do Tribunal de Justiça, disse assim, a Fundação do Hospital Municipal deve se abster de assumir o serviço de urgência e emergência do município. Ele me baixa um decreto entregando sobre uma suposta comissão administrativa e entregando o serviço do PA e da UPA para a Fundação do Hospital Municipal. Vamos voltar nesse assunto, porque agora é hora do intervalo. Estou conversando com o Nilton Bobato aqui, que não está poupando o prefeito, mas, enfim, ele foi eleito pelo povo. O senhor está aqui na condição de representante do povo comunista. Depois vamos falar um pouco de comunismo no país. Vamos para o comercial. Vereador, agora começou lá na... Bom, nós estamos começando a juntar as peças do tabuleiro da política local, né? Os primeiros nomes já estão aí, Rorato, PMDB, o Felipe Mansur do Rede, se bem que o Felipe Mansur é uma candidatura nova e Então vamos lá, Rorato, Felipe Mansur do Rede, Rorato PMDB. Nós temos o seu grupo do qual o senhor faz parte. É disso que eu quero falar. O senhor tem lá, como pessoas mais expressivas, a própria liderança do Paulo McDonald, que ficou 8 anos no governo municipal. E temos o Chico, que hoje é um deputado estadual, O PSD. Gessane que se lançou candidato. Sobre o Gessane.
O Gessani tem musculatura para sair a candidato, doutor? Só vai descobrir se lançando candidato. Você não tem como... Ele é PP, né? Ele é PP, mas assim... O PCdoB apoia. Vamos lá, quem apoia ele? Nós não apoiamos ainda, nós estamos conversando com o PP, nós estamos conversando com o grupo. Quem definiu o apoio ao Gessani foi o PT, DEM, PHS e PT. Isso, esses quatro. Os 4 partidos. O PCdoB abriu conversa, nós estamos conversando. Mas não decidiu ainda. Não decidimos ainda. Eu prestigiei o lançamento da candidatura do Gessani, porque o Gessani é um parceiro meu na Câmara de Vereadores. Tá. É um parceiro. Faz oposição ao Reni. Faz oposição ao Reni. Todos os vereadores de oposição estavam lá. O Gessani mostrou força política, mostrou força de mobilização no dia. Ou seja, se o senhor queria saber de musculatura, o primeiro teste ele passou e passou lá bem. Dentro da Câmara? Não, o primeiro teste do lançamento da pré-candidatura dele, que foi dia 17 de abril, dia 15 de abril. Ele é pré-candidato. Ele é pré-candidato formalmente, tem o apoio de 4 partidos, tem tamanho, inclusive com tempo de televisão, se nós formos analisar isso. Se tem força política eleitoral, só vamos as descobrir urnas, se ele sair. Mas o senhor não esqueça de uma coisa, o senhor faz parte de um grupo político, não tem como negar. O senhor ficou 8 anos no primeiro escalão do Paulo McDonald. Não, 4 anos. Os outros 4 anos do governo Paulo eu fui vereador. O senhor foi eleito para a vereança? Exatamente. Exatamente. O senhor ficou 4 anos com o Paulo, mas o senhor faz parte do grupo do Paulo. Todo mundo sabe disso. A nossa luta... Como é que o senhor está com o Paulo e vai aderir ao PP? A nossa luta é o seguinte, nós temos uma luta para ter uma candidatura única do bloco de oposição. Isso. Que junta PSD, PDT, PP, DEM, PT, PHS, todos esses partidos. É isso. Nessa fase atual, cada grupo vai tentar se consolidar para ser o candidato. Perfeito. É isso. O Gessani é um pré-candidato a ser o candidato do grupo de oposição. Exatamente. Nós vamos trabalhar tudo isso, toda essa discussão vai ser feita dentro do grupo no momento certo. Nós temos até agosto. O tempo é um pouco mais longo do que anteriormente, então nós temos convicção de que nós vamos fazer o trabalho junto e vamos ser unificados. O senhor tem conversado com o Paulo McDonald? Tenho. Como é que está o ânimos? Ele é sempre animado, mutantes né? Paulo é dele. sempre animado. Paulo é sempre animado. Ele está sempre empolgado. Sempre empolgado. Aquele monte de processo não deixa tristonho? Não deixa, ele acha que vai tirar tudo de letra? Ele acha que sim. Conversei com ele esse dia, foi louco, aquilo lá eu tiro de letra, né? Isso, ele tem convicção disso. Até porque não tem nenhum processo por corrupção, então... Acho que a pessoa que não tem processo administrativo, mas não tem nenhum por corrupção, não, tem a tranquilidade. Bobato, não vamos aqui transversar. Ele tem, a maioria dos processos dele são todos por improbidade administrativa. A palavra improbidade administrativa... Não quero entrar, mas então, improbidade... O senhor é professor de português. Nós estamos falando de improbidade. Né? O pai dos burros lá diz o que é improbidade. É uma coisa que não é proba. Bom, enfim, não importa. Milton, o comunismo está definhando no planeta. Mas... não tem como. Caiu o muro de Berlim, a União Soviética... Isso foi em 1989. Mas acabou. Muito tempo. Agora, comunista mesmo, nós temos 3 países no mundo. Coreia do Norte, com aquele maluco lá querendo soltar uma bomba atômica a qualquer momento. Aquela figurinha. Por que ele é maluco? E nós temos... mas Alguém conhece a Coreia do Norte? Mas escuta, ficar fazer brinquedinho de artefato nuclear... Os Estados Unidos podem fazer. Eu acho que também não poderia. Então, ponto. Então, vamos começar com... Por que o cara que faz o teste lá... Mas os Estados Unidos é a polícia do mundo. Aquele lá não é. Aí ele não pode ser. Ele ainda não é delegado. É só a gente entender direito isso, entendeu? Eu não conheço a Coreia do Norte, não conheço a realidade da Coreia do Norte. Eu vou dizer o seguinte, existe experiência socialista no mundo, não existe nenhum país comunista, esse é um discurso que a direita faz. A Coreia do Norte é essencialmente comunista. A Coreia do Norte, Cuba também. A Coreia do Norte ainda é um processo de capitalismo de Estado governado por um partido comunista. E Cuba não é? Não, Cuba não é. Cuba se abriu, se construiu outros projetos. Cuba é um exemplo de construção de um projeto socialista, achacado por grandes potências. E aqui no Brasil, no dia... Posso perguntar ao senhor? Pode. No dia essa sessão histórica lá do impeachment da Dilma, né? Da aprovação do processo, uma sessão histórica aquela. Eu fiquei grudado na televisão o dia todo. Eu também assisti os 500 e poucos votos. Para a gente ver. Mas aquilo é um circo. O circo estava lá, faltou o pão. Aqueles deputados ali, com
com aquelas coisas falando, coisa do Arco da Velha, mas enfim, é o povo que os colocou lá. O senhor, eu notei que o PCdoB, o seu partido, votou em peso, não teve um só que destoou. Ali é no Cabrestal mesmo. Todo mundo contra o impeachment da Dilma. Por quê? Não tem cabresto. Mas a pergunta é a seguinte. Tá bom o país, a Dilma tá bem, porque vocês são aliados de primeira hora. O impeachment é para julgar o governo ou para julgar a presidente? É a presidente que é o governo. Não, mas para que serve o impeachment, meu caro? Para retirar o impedimento da presidenta da República. Da presidente por crime de responsabilidade. Se for para julgar o governo, nós temos que mudar o regime de governo para parlamentarista. O presidencialismo não permite você afastar um presidente porque o governo é bom ou é ruim. Porque o governo é bom ou é ruim. Tá. Esse é o primeiro ponto. E esse é o primeiro posicionamento do PCdoB em relação ao processo do impeachment. Porque o impeachment é criar um crime, criar um suposto crime fiscal, para poder alegar crime de responsabilidade, que nunca foi crime de responsabilidade anteriormente e agora passou a ser. Tá bom. Para derrubar um governo. Tá bom. Eu não estou discutindo o critério do governo. O problema é que o processo de impeachment não é para isso e não pode ser para isso. E o senhor acha que vai passar no Senado? Vai passar no Senado. Então já era a sua presidente. Vai passar no Senado. A Dilma já era. O senhor acha que no último dia ela vai sair pela porta da frente ou de trás? Olha, se o julgamento fosse jurídico, ela se safava. Se o julgamento fosse jurídico, ela se safava, porque juridicamente não se sustenta a tese. Tá. O problema é que o julgamento ele não é jurídico, ele é político. Realmente o governo passou a ter... E agora, vamos voltar para cá. Vou aproveitar o máximo, nós temos poucos minutos, vereador, desculpe interrompê-lo. Vamos voltar para cá. O Reni, com essa operação Pecúlio, essas coisas que aconteceram, né, infelizmente aconteceu. Nós não podemos aqui cobrir o sol com a peneira. Tanto é que eu estou abordando um assunto com o senhor aqui. O Reni sofreu um desgaste ou não? Eu acho que politicamente ele acabou. Eu acho que assim, o desenrolar desse processo todo o processo que ocorre do ponto de vista policial, pelo que nós conhecemos do processo, vai levar a consequências muito graves para o governo. Vai levar a consequências muito graves para o governo. Para o prefeito, especificamente, a Operação Pecúlio, ela só está começando, o senhor diria? Eu entendo que sim, até porque ela está na fase do inquérito ainda. Ela não gerou ação, a ação vai gerar outra Não tem situação. nem denúncia ainda. Tem nem denúncia ainda. Está no inquérito. Está no inquérito. Não foi para... Eles vão tomar a oitiva dos denunciados. Que vai gerar denúncia. Não tem nem denúncia ainda. Eles vão tomar a oitiva de todos que lá estiveram, mandar para o Ministério Público e o Ministério Público denuncia se quiser ou não. Exatamente. E aí, se o Ministério Público denunciar e o juiz federal acatar, vira um processo. Vira um processo. No caso, como envolve o nome do prefeito, quem vai deliberar sobre o acatamento não é o DRF de Porto Alegre. Dizem até que saiu na primeira, o Ministério Público chegou a pedir a prisão preventiva do prefeito. É verdade. Não é verdade? Houve um pedido de prisão preventiva. Mas não foi denegado. Foi negado pela Justiça, que transformou em condução coercitiva. E teve outras pessoas aqui importantes, políticos importantes, que tiveram prisão preventiva também pedida, e a Justiça acata ou não acata. Né? Exatamente. Exemplo da Lava Jato, o senhor entende também, eu quero sua opinião sobre a Lava Jato, rapidamente. Essa antológica operação que entrou para a história da República, né? Que não para, e a todo momento novos presos, O senhor acha que ela é benéfica ao país? Ela é benéfica ao país. É benéfica? É benéfica ao país. O único problema da Lava Jato é que, num determinado momento, a Lava Jato ela passou a ter objetivo político. E isso pode, inclusive, prejudicar a Lava Jato, como outras grandes operações do país. Mas como? Eu não entendi. O senhor está me dizendo que o Sérgio Moro é político? Não estou dizendo que ele é político. Eu estou dizendo que a Operação Lava Jato passou a ter, em determinado momento, objetivo político. Mas não estou entendendo. Por quê? Quando a operação começa... Os presos da Lava Jato estão presos indevidamente? Não estou dizendo isso. Mas por que político? Eu estou dizendo que Me parece que a partir do momento que a Operação Lava Jato foi toda reforçada para impedir, por exemplo, a posse do Lula como ministro, ela passou a ter objetivo político. Naquela fase ela passou a ter objetivo político. Aquela posse do Lula, pelo que eu entendi... Mas aí o juiz divulga um grampo ilegal. Mas não é legal? O Lula é uma pessoa legal. Comum. O próprio STF determinou que o grampo era ilegal. Não o do Lula. O que envolve a presidente da República, envolve uma série de fatores com o objetivo de impedir a posse do ministro. Eu não estou dizendo se a posse do ministro, se a posse do Lula como ministro estava certa ou estava errada.
Eu estou dizendo que, naquele momento que a Operação Lava Jato foi usada com objetivo político, ela inclusive perde parte da sua necessária independência que ela precisa ter. Mas parece que a população apoia, né? Ou não? Mas assim, em parte apoia, e é visível que apoia, até porque é construído um pensamento nesse sentido. Mas nós não podemos achar que seja normal que o processo judicial seja usado para objetivos políticos, porque senão o processo judicial ele perde a sua independência, ele precisa ter a sua independência. A Operação Lava Jato é fundamental para o país. Se nós misturarmos o objetivo político final, que é ela derrubar um governo, com o objetivo jurídico, que é punir a corrupção, que é necessário, que é fundamental para o país, tentar juntar as duas coisas, nós vamos passar a ter problema sério no processo de combate à corrupção do país. A Operação Lava Jato cumpre um papel fundamental para o país, eu quero voltar a dizer isso. E se ela tiver objetivo político, ela perde a razão de ser. Tá bom. Voltando para cá. Agora, com a abertura das janelas, houve uma mudança ali nas cadeiras, ali, nos partidos, né? Aquela senhora mesmo do PT, a Anice, foi para o PTN. O PEN, que é o Partido Ecológico Nacional, um partido pequenininho aqui, pegou dois vereadores, o Rudinei e o Marino. E o senhor continuou no PCdoB. E essa modificada vai ter reflexo agora, naturalmente, na eleição, né? Eu acho que tem pouco reflexo. Se só muda o local. As pessoas continuarão fazendo política do mesmo jeito. Então, é uma pena que o espectro partidário brasileiro ele vira somente para abrigos eleitorais. Tá bom. E a população aceita isso como normal, eu acho isso muito triste. Chegamos ao final. Só para terminar, nas próximas eleições, quando vier, o senhor vai concorrer novamente à Câmara. O partido me colocou como pré-candidato a vereador e nós estamos discutindo isso e no momento certo do registro das candidaturas vai caminhar para isso. A tendência do PCdoB, naturalmente, é fazer oposição caso o Temer assuma. Vocês não vão comungar. A tendência é que o partido vá para a oposição. A tendência é que o partido vá para a oposição. O senhor quer colocar mais alguma coisa? Chegamos ao final. Não, dizer que nós estamos no ano eleitoral e que as pessoas precisam cada vez mais acompanhar o processo político, acompanhar programas como esse, para que o debate político seja aprofundado, para que o processo de escolha eleitoral não seja simplesmente feito a partir de pressupostos, mas seja feito a partir de um debate profundo, que a cidade precisa disso. É verdade, eu concordo com o senhor. Eu quero desejar a você que nos assistiu, sentadinho no sofá, um bom final de semana. Tenha todos um bom final de semana para o senhor também. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Lucas, e um bom programa para você e um bom final de semana para todos. Agradecido. Até quarta-feira vindoura.